Tu citou a Leila, né, tua irmã. Sim. Eu acho que pouquíssima gente sabe, né, Canário, Pouca gente sabe. dessa história, assim. Vocês sempre foram discretos, né, mas nunca esconderam, Nunca. né? Ah, como é que foi pra ti, assim, tu nasceu, ela tinha já 8 anos. 8 anos, Sim. né? Como é que foi quando tu começou, assim, a entender que ela tinha as necessidades A especiais convivência com dela? nós, a Uhum. nossa convivência com ela, Ela tinha tanto... paralisia cerebral? Sim, Uhum. total. Total, ela não se mexia, Ela não. só tinha movimento na mão esquerda. Aham. Era só o que ela movimentava. Uhum. E aí a gente conviveu com ela a vida toda, né? Então Sim. a gente sabia que ela era um bebê, né? A gente entendeu sempre ela como um bebê. Uhum. E queira ou não queira, ela era a rainha, né? Ela é que mandava no episódio. Aham. Porque a Leila, como ela não tinha reação, assim, ela não tinha maneira dela se expressar, ela não falava, então ela ficava braba com nós, porque nós não era fácil, nem eu nem o Beto, né? Aham. Eu já era um pouco, eu já tenho 8 anos de diferença dele, mas assim, na nossa juventude, nós não era fácil, sabe? Então a gente incomodava e ela se irritava com aquilo, porque ela entendia, Ah. entendeu? Ela não podia falar, mas ela Vocês era viam. ligada, ela tinha sensibilidade das coisas. Uhum. E ela tinha a mão esquerda dela que era muito forte, Ah, muito é forte. mesmo? Bah, e aquela mão dela, assim, se ela não gostasse de alguma coisa, ela dava um jeito de te pegar, Uhum. onde pegasse. Cabelo, braço, Aham. perna, camisa, blusa. Olha só. Ela te grudava aqui e te trazia pro lado dela, sabe? E ela respondia, assim, tipo, te xingando Uhum. do jeito dela. Então a gente sempre entendeu ela, né, da melhor forma possível e é que eu vou te dizer assim, a gente conviveu muito, né, e como é que eu vou te explicar assim, para te explicar melhor? O pai e a mãe passaram Uhum. muito trabalho, porque esses dias eu falava até na câmara ali, porque a gente, com aquela história, a gente conviver, né, hoje, com tudo que está acontecendo, né, na gente, com, né, e tudo que acontece no dia a dia. Ela era uma situação um pouco adversa. Então as pessoas olhavam ela com medo, Uhum. sabe? Sem saber como reagir, né? Não tinha reação, não sabia. Então a gente mesmo, o pai nunca escondeu. O pai pegava todo domingo, botava ela no carro, dava uma volta de carro na cidade, que ela gostava muito. A gente brincava, pegava ela na cadeira de roda, que ela sempre usou cadeira de roda, Uhum. e corria com ela, ela gostava, ela adorava aquela folia que a gente fazia com ela. Aham. Levantava as corridas e saía correndo com ela, tocando até, não sei como ela não derrubava ela. Mas, sabe, então a gente convivia muito com ela, assim, então ela foi, não teve maiores problemas de convivência, a gente não tinha vergonha, todo mundo frequentava a nossa casa, Uhum. sabia da Leila, conhecia a Leila, né, diz, olha, a Leila tá ali, ou então ela tinha todo um ritual dela, que o pai sempre, isso é uma coisa que o pai e a mãe, né, sempre cuidaram muito dela, muito, assim, ela em primeiro lugar e depois o resto. Uhum. Né? Então ela tinha cuidadora para ela, né? Graças a Deus a gente pôde sempre ter uma cuidadora para ela. E então tinha esses, ela tinha um horário, ela tinha que comer, então era alguém para dar comida, era alguém para dar remédio, era alguém para trocar fralda. Antigamente não tinha fralda descartável, era fralda de pano que a mãe fazia, calça plástica que era muito difícil para criança, não tinha, a mãe fazia. Então, essas dificuldades, quando fisioterapia, para te ter uma noção, assim, a Leila já tinha seus 10 anos, mais ou menos, ela já era uma menina, porque ela não cresceu, ela cresceu e depois diminuiu, né? Mas ela vinha crescendo e a mãe botava ela no ônibus e ia para Porto Alegre fazer fisioterapia, porque não tinha Santo Antônio. Ia lá, fazia 1, 2 horas no hospital, vinha embora. Então, sempre cuidando, sempre tentando fazer. A gente sabia que não reverteria nunca o caso, mas dar uma melhor vida para ela, né? Tanto é que ela durou 52 anos. Se a gente considerar aquela época, né? Sim, ela foi muito longe, muito. E fora que a gente, né, agradece, né, os doutores, por exemplo, a gente sempre teve um médico responsável. Uhum. Né? A gente teve o doutor Raimundo, que acabou sendo compadre do pai, né? Que acabou batizando o Beto depois, mas pela convivência que ele tinha com a Leila, né?
o Paulo Bier cansou de dormir na cadeira de balanço, cuidando dela, assim, que ela dava muita convulsão, muito problema, né? Então ele disse, não, enquanto não resolver aqui o Carlos da farmácia, que era o que aplicava a injeção nela, seu Carlinhos, sim. né? Então era só ele, então a gente chamava ele meia-noite, 1 hora, 2 horas, e ele sempre pronto, ia lá e dava a injeção, então... Sabe que eu gosto dos bate-papos quando a gente começa a ter ideias, né? E aí tu tava falando que vocês brincavam com ela na cadeira de rodas, e eu não sei se tu já viu, mas existem alguns projetos muito legais em todo o Brasil, assim, em todo o mundo, que levam pessoas normalmente com paralisia cerebral mesmo para as corridas. Eu já vi, tem um filme, né? Tem filme de um também. pai que correu o triatlo, acho que foi, né? Também, acho que foi. Filho. Tem. Eu não lembro agora o nome do filme, mas eu me lembro de ter visto isso. E a gente encontra eles em todas as corridas ali em Porto Alegre e tudo mais, né? Eu tava pensando aqui a respeito, até um dia desses, na verdade, eu nem falei para ninguém praticamente sobre isso, porque eu quero ver se vai dar certo o projeto, né? Mas eu tava falando com a Débora Malta, né? E a gente tá combinando para ver se a gente consegue levar o filho dela numa corrida dessas, para eu levar ele correndo, empurrando, né? E eu tava me lembrando, caralho, a gente podia fazer em Santo Antônio uma coisa do tipo, são sabe? coisas diferentes. Na nossa corrida mais doce, ou na Raspinha Solidária, né? Existem ONGs já muito bem embasadas, assim, muito solidificadas. E fora já, a inclusão, né, que tu faz, né? Porque muitas vezes eles, por mais pela dificuldade que tem, mas tem muitos que têm entendimentos, né? E curtem aquilo ali, dizem, vamos lá, eles se empenham para aquilo ali também, essas pessoas, né? Então é uma vivência diferente, te digo assim, é uma coisa que a gente vive diferente, mas é muito legal. Isso, ter tido uma irmã especial, tu acha que te fez ter um olhar também diferente para o mundo como um todo, Canário? Eu tenho. A questão de gratidão ou outros aspectos? Não, eu sou muito de boa contra isso, sabe? Assim, quanto as pessoas, tem muitos que chegam em determinado lugar, se assustam, ficam com medo, ficam com receio. Eu enfrento, eu vou ali, converso, troco ideia, porque a minha vida foi essa convivência toda com ela ali. Então a gente aprendeu a viver com ela. Aprendeu no momento de brabeza, aprendeu no momento de alegria. Então a gente aprendeu aquilo ali. Então, para mim, é totalmente normal. Quando a gente, se tiver que ter uma ação com alguém, é bem tranquilo, não tenho dificuldade nenhuma assim para lidar.